Fala galera, bem-vindo ao canal Alemanha 2 e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês o guia completo para conseguir arranjar um apartamento aqui na Alemanha. Vocês sabem quanto é difícil, a gente já mencionou aqui em vários vídeos e é muito difícil de conseguir um apartamento aqui na Alemanha. Então a gente decidiu fazer esse vídeo para vocês, exatamente para vocês, com esse guia completo do início até o fim, para mostrar como conseguir esse apartamento aqui na Alemanha. Então, para quem não me conhece, eu sou o Giovanni. E eu sou a Thaís. Então, bora lá pro vídeo. Bom, então a gente separou aqui em diferentes passos, né? Em diferentes dicas. Então, o primeiro passo que a gente selecionou nesse guia completo para você conseguir um apartamento aqui na Alemanha seria, então, achar esse apartamento. E como é que você vai achar esse apartamento? Você vai ter que ir atrás em websites. E esses websites que a gente vai listar aqui, a gente já listou em outro vídeo do canal. Então, se você não viu esse vídeo, é só você clicar aqui no card. Nesse vídeo a gente fala quais são os primeiros passos ao chegar na Alemanha. Então, bora lá. O primeiro website que a gente selecionou aqui para vocês seria então o Imo Scout. Imo Scout? Não, o outro. Imo Scout. Não. O outro é Imovelt. Imovelt. Era isso que eu queria falar. Então, bora para esses websites. O primeiro website que a gente vai listar aqui seria então o Imovelt. Imovelt 24? Imo Scout 24. Imo Scout 24. Fala 24 mesmo. Tá. Então, bora para os websites que a gente selecionou. O primeiro website para você conseguir um apartamento aqui na Alemanha seria então o Imo Scout 24. Que é um dos mais famosos que você pode achar aqui na Alemanha. O outro, que seria então o segundo website para você achar um apartamento na Alemanha, seria o Imovelt. E o terceiro website que a gente selecionou seria o WG Gesucht. Nesse WG Gesucht são apartamentos compartilhados, né? Então, tipo, você consegue achar companheiro ou companheira, amigo ou amiga que está morando lá e você consegue dividir esse apartamento e com isso você paga um aluguel pela metade, né? Então é jogo fazer isso. Mas não é também só apartamento compartilhado, né? A maioria dos apartamentos que estão lá é para você alugar basicamente só um quarto, é um apartamento compartilhado, mas também existem alguns apartamentos que não são compartilhados e que estão nesse website. Então, se você não quer dividir mesmo um apartamento, não deixe de olhar esse site porque também pode aparecer a opção para você. E uma coisa que é importante também, quando vocês estiverem dando uma olhada nesses sites, ele sempre lista, né, a metragem, né, quantos metros quadrados, em qual andar que tá e tudo mais. O valor do aluguel, obviamente. Uma coisa que é importante de vocês verem, vai ter o Kaltmiete e vai ter o Warmmiete. E o Kaltmiete é aluguel frio, né, se a gente traduzir. O aluguel frio significa que é apenas o aluguel e o Warmmiete significa que é o aluguel já incluindo a questão do aquecimento e alguns custos adicionais, né? Às vezes é a limpeza do prédio que já está inclusa, enfim, algumas outras coisas. Então, não olha o aluguel frio e pensa que já é o seu aluguel total, porque não é. Então, fica atento com isso. E outra coisa, além dessa parte do valor, né, que você vai ter que pagar, é também em relação à especificação da quantidade de quartos que o flat tem. Aqui na Alemanha é muito diferente do que como a gente é acostumado aí no Brasil. Então no Brasil a gente fala, minha casa tem um quarto. O que você assume? Na sua cabeça tem uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto de dormir, né? Aqui na Alemanha, se tá escrito que o apartamento é de um quarto, eles vêm, né, que em alemão é Zimmer. Se tá escrito que é um Zimmer, significa que tem uma sala que já é é só um cômodo, seria a sala e o quarto ao mesmo tempo. Não significa que é uma sala e mais um quarto. E daí a cozinha, beleza, a cozinha é a parte. Mas, se tá, né, então assim, só tenham isso muito em mente, porque, né, normalmente a gente vê, só preciso de um quarto, né, tipo, sou só eu mesmo, então a sala e um quarto tá bom pra mim. Mas se você for ver um apartamento de um quarto, que está anunciado como um quarto na Alemanha, isso significa que vai ter basicamente um estúdio, né, é a sua sala que vai ser junto com o seu quarto, e é isso. E uma coisa que também é engraçado, que às vezes aparece nessas partes, é que às vezes eles listam, tipo, meio quarto. Eles falam, esse aqui tem 2 quartos e meio. Aí você pensa, o que é meio quarto? Mas daí é só pela questão da metragem mesmo, assim. Então, se um cômodo é pequeno o suficiente para ser considerado um cômodo, eles falam que isso é meio cômodo. Bom, galera, então vamos agora partir para o segundo passo, né? Então, a segunda dica, já que agora vocês já selecionaram os apartamentos, né? Nesses websites que a gente mostrou para vocês.
Então, o segundo passo seria você escrever uma carta de apresentação, uma carta mostrando quem você é pro owner, né? Que seria então o proprietário do apartamento ou para a imobiliária. No website, ali embaixo, quando vocês selecionarem o apartamento, vocês já vão ver para quem que vocês precisam mandar esse e-mail. Por exemplo, ou se você precisa mandar um e-mail direto para o proprietário ou direto para a imobiliária ou para quem quer que seja. Então vai estar especificando lá no website corretamente, é só olhar lá e tudo mais. Então a gente separou aqui para vocês alguns tópicos que precisam estar nessa carta de apresentação. Primeiramente, é necessário que você já comece essa carta elogiando o apartamento. Então você começa a carta falando, o seu apartamento é muito bem localizado, ele é muito bonito, eu vi que a vista dele é muito bonita, que dá para as árvores, isso e aquilo outro. Então você coloca lá alguns pontos específicos que são relacionados ao apartamento em si. Não precisa se estender muito, mas assim, uma frase falando, nossa, eu vi o seu apartamento, ele é muito bonito, gostei muito da localização. Tá ótimo. Já é o suficiente. Aí depois você começa a se apresentar, né? Então você fala seu nome, a sua idade, eu tô aqui na Alemanha há tanto tempo, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo e tudo mais. Então você bota lá só umas 2, 3 linhas, 4 linhas no máximo se apresentando, né? Dizendo sua idade, as coisas que eu acabei de mencionar. E se você estivesse mudando, por exemplo, quando a gente se mudou era um casal, né? Então um do casal que vai estar entrando em contato, mas também já apresenta, né? Se você for com o seu cônjuge, já fala, eu e a minha esposa, eu e meu marido, né? Ele também apresenta essas informações, informações iniciais da pessoa, né? A idade, ocupação e tudo mais. E outra coisa também, depois da sua apresentação, você não necessariamente, mas é bom que você coloque, seria então a renda, né? Sempre é importante você colocar lá o dinheiro que você tem, porque eles já conseguem fazer o raciocínio, ele consegue pagar ou ela consegue pagar o aluguel sem problema nenhum, fazendo isso e aquilo, indo no mercado, saindo e tudo mais, tá? Coloque lá a sua renda também, que é muito importante, né? Ao nosso ver aqui, colocando essa renda lá. Essa parte da renda, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente e explicar melhor por que é bom e importante colocar a renda nessa parte da carta. Então continua aí no vídeo para vocês saberem melhor. E depois da renda, né, que a gente preparou ali e tudo mais, outra coisa importante seria então você pedir uma visita, né? Então falar, depois você já falou tudo do apartamento, é bonito, se apresentou, colocou sua renda, que você vai poder pagar e tudo mais, coloca lá, eu gostaria de ver então, né, o seu apartamento, a tal dia e tal hora e não sei o que, se a pessoa te responder, ela vai te falar, nesse dia eu não posso, ou marca um outro dia, e também você precisa mencionar nessa carta a data da sua mudança. Por exemplo, eu gostaria de mudar em X dias, ou em 30 dias, porque eu ainda tenho um outro contrato, ou porque eu ainda não tenho apartamento. Aí você especifica na carta também. E outra coisa que é bom também de vocês colocarem na carta, não é necessário que vocês coloquem, mas às vezes para o proprietário pode ser uma informação boa, né, para ele fazer a seleção dele, se você tem pet ou não, porque tem alguns apartamentos que no próprio anúncio já vai ter escrito, pet a gente não aceita pet, tem alguns que está escrito, sob acordo, né? Então você sempre vai ter que acordar com o proprietário para você ter um pet na casa dele. E então se você fala que você não tem pet, às vezes, né, se é um desses que já não quer, já reafirma que beleza, não tenho mesmo. E daí outra coisa que também pode ser bom de mencionar é você falar que você é não fumante, se você for não fumante, né, obviamente. Bom, e depois disso tudo, também é importante você colocar o seu contato, né? Colocar o seu número de telefone, o seu e-mail ele já vai ter, né? Porque você vai estar mandando um e-mail. E por finaleira totalis, assim, você coloca que você não fala alemão. Se você não fala alemão, no caso, né? Porque se você começa a carta já falando que você não fala alemão, ele já nem quer ler mais tudo, né? Dependendo do proprietário. Ele já vai pular e falar, esse aqui não fala alemão, vou ter dificuldade de contato e não quero. Então coloca lá embaixo, fala, escreve a carta toda. Outra dica, esqueci. Outra dica é que essa carta, ela é necessária, entre aspas, necessária, ser escrita toda em alemão. Mesmo que você não fale alemão, utilize o tradutor que você tem disponível, tem o DeepL e tem o Translate do Google mesmo. Coloca lá tudo em português, se você fala só português, ou inglês, se você fala inglês ou português, e faça a tradução para o alemão. É muito importante que essa carta esteja escrita em alemão, tá bom? Isso porque, né, isso aqui é a dica, assim, primordial, gente. Porque tem vários proprietários que se eles vão ler a sua carta e já tá iniciando em inglês, tem muitos que já vão, tipo,
Deixa. Por quê? Porque achar apartamento aqui é difícil, porque tem muitas pessoas procurando. Então, se ele fala alemão e se ele vai ler todas as outras cartas em alemão, por que ele vai ter todo esse trabalho de ficar lendo em inglês? Às vezes o cara nem fala inglês direito, sabe? Então, assim, escreve alemão. A gente também não falava alemão, eu pedi ajuda, né? Eu pedi pra minha prima pra ela escrever alemão pra mim. Se você tá trabalhando, né, em alguma empresa, pede pro seu colega de trabalho, pede pro seu vizinho, pede pra alguém, pra eles corrigirem o alemão, pra você mandar uma carta em alemão pros caras. E, para finalizar a parte da carta, uma outra dica seria então você fazer uma carta genérica, gente, porque você não vai mandar uma carta. Nossa, se você conseguir, muito parabéns para você. Parabéns. Se você mandar para um apartamento e essa pessoa te aceitar, mas tipo, a probabilidade disso acontecer é quase nula. Então, principalmente se você acabou de chegar na Alemanha e você não tem nada, né? Então escreva uma carta genérica, tá? Bota lá seu nome e tudo mais, o apartamento é lindo, bonito, não precisa mudar, só muda algumas coisinhas, porque você vai só mudar o endereço e algumas informações do proprietário do apartamento, né? Você tem que sempre começar falando, né, prezado, em alemão, mas prezado senhor tal, prezado senhora tal, né? Isso já não vai começar mudar, tipo né? Prezado, vírgula. Não, né? Assim, deixa mais pessoal pro cara pensar, não, beleza, a pessoa escreveu pra mim aqui. Então, gente, esse segundo passo foi um pouquinho longo, mas ele é muito, muito, muito importante. Então, agora, bora pro terceiro passo. Mas, antes da gente ir pro terceiro passo, a gente gostaria de pedir para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam aqui no canal. Isso é muito importante pra gente, a gente tá pegando o nosso tempo aqui, separando essas dicas super importantes para que vocês consigam se beneficiar com isso. É muito importante pra gente receber esse feedback de vocês, para daí a gente conseguir continuar trazendo esse conteúdo, beleza? Então, bora lá pro terceiro passo desse guia completo para achar um apartamento na Alemanha. Uma vez que você procurou lá nos sites, achou o seu apartamento, mandou essa carta para o proprietário e, né, teve lá um contato para vocês fecharem um dia para vocês conhecerem o apartamento. Aí, na visita, como que você tem que se portar? Gente, aqui é assim, essa questão da parte imobiliária é completamente o contrário do que acontece no Brasil. No Brasil, você pode ter amado o apartamento, você vai ficar tipo, vou pensar, não sei o quê. Por quê? Porque não tem tanta procura. Então lá tem muito apartamento, não tem tanta gente para procurar. Se você tá interessado, você basicamente vai conseguir o apartamento. Aqui é exatamente o inverso. Tem muita gente, chove gente. Então, se o cara não for com a tua cara, tanto faz pra ele, porque ele vai arranjar outra pessoa pra ir pro flat dele. Entendeu? Então ele tem que gostar de você. Então, assim, na visita, o que você faz? Você chega, você vai ser muito simpático, gente. Acha simpatia lá do seu interior. E, assim, seja realmente muito simpático com a pessoa que está te mostrando o apartamento. Elogie o apartamento, elogie a localização. Elogia que o apartamento é claro, que o apartamento tem janela, que... Qualquer coisa que você vê no apartamento, elogia, gente. Assim, não precisa, né, fazer demais, mas, assim, sabe? É uma coisa que parece natural, que, tipo assim... Ah, legal isso aqui, nossa, que legal isso, sabe assim? É legal, assim, faz diferença, né? Seja simpático, elogie o lugar. E uma coisa que pode ser muito importante também, que inclusive foi um fator decisivo na decisão do nosso proprietário, do nosso apartamento atual, é que a gente falou que a gente pegaria o apartamento do jeito que ele tá. Então, assim, tem muita gente que vem ver o apartamento e, tem alguma coisinha ali que não gostei, quero que tenha mais tomada, quero que essa parte do azulejo seja renovada, tipo, não tá bom, não gostei, não quero morar nesse flat assim. Tem muita gente assim, né? E se você tá mais desesperado, assim, tipo, no caso, que nem quando a gente veio pra cá, a gente queria se mudar, né, o mais breve possível, tal, a gente só queria ficar morando em Borro logo. Então, assim, a gente não se importou nessa parte da estética, né, de, essa parte aqui tá feia, aquela parte lá não sei o quê. Então, assim, fala, eu pego o apartamento desse jeito, eu só me mudo, não tem problema nenhum, não preciso fazer nada no seu apartamento. Então, isso também pode ser um fator muito bom. Porque, por exemplo... nem tudo vai ser perfeito, entende? Então, por exemplo, se você pegar o nosso apartamento, tinha vários defeitos, mas ele era muito bom, a localização era boa, então você tem que botar na balança, né? Tipo, a localização é boa, tem janela, não tem, pega sol, não pega. Eu quero com varanda, quero com janela no banheiro.
Ah, mas esse não tem, mas tem as outras coisas. Então você precisa colocar na balança e ver, tipo, esse tá bom pra mim, eu tô precisando e fechou. Porque assim, às vezes, né, como tem muita gente que procura, às vezes você... Assim, nenhum apartamento vai ser, né, perfeito. E se você ficar muito tipo, não, mas eu quero que você mude isso, eu quero que você mude aquilo, às vezes vai ter outro inquilino que... às vezes vai ter outro interessado que não tá pedindo tudo isso. Então, se você tá meio desesperado que você quer logo aquele apartamento, assim... Né, se for principalmente, claro que se for, né, uma questão estrutural, alguma coisa assim, óbvio, né, gente, daí não é bem assim, mas se for essa questão só estética, assim, ou sei lá, alguns detalhes que podem facilitar seu dia a dia, mas que não são extremamente necessários, daí põe na balança o que vai fazer mais sentido pra você. Bom, galera, então o último passo do nosso guia completo para você conseguir um apartamento aqui na Alemanha seria então explicar o porquê que é difícil conseguir um apartamento aqui na Alemanha. Por que é tão difícil você conseguir um apartamento aqui? Bom, primeiramente é porque você precisa mostrar, né, então, um relatório de crédito. E esse relatório de crédito, provavelmente você já viu esse nome na internet, seria então, ele é chamado de Schufa. Schufa você precisa mostrar que seria então mais ou menos se você tem um nome sujo ou não sujo. Se você já pagou todas as suas contas, se você é devedor, se você não é. Então você precisa mostrar isso. O problema é que se você está chegando do Brasil, você não tem isso. Entende? Então, tipo, você chegou aqui, você pisou aqui na Alemanha e você não tem. Então, muitas vezes, por exemplo, pra gente, a gente não precisou mostrar o Schufa. Mas a gente conhece amigos alemães e amigos brasileiros e amigos de outros lugares que precisaram pagar o Schufa. Isso vai depender também da imobiliária ou do seu proprietário, se ele vai exigir ou se ele não vai exigir. No nosso caso aqui, ele não exigiu e pra gente foi ótimo, porque você precisa pagar, eu não me lembro, acho que uns 50 euros. Então, na verdade, assim, essa questão do Schufa, você precisa pagar pra você ter, acho que é uns 40 euros por aí, pra você ter esse relatório, né, de crédito falando que, você tá sucesso, não tá devendo nada. Eu acho, se eu não me engano, você tem o direito de ter esse relatório de crédito uma vez no ano de graça. Então, se você, né, não solicitou ainda no ano, você pode solicitar uma vez no ano sem custo. Posso estar enganada, mas eu acho que é isso. E daí, assim, a questão não é necessário, tipo, nossa, precisa, se você não tiver, você não vai conseguir. Até porque, né, como o Giovanni falou, os dois apartamentos que a gente conseguiu, a gente não fez chuva coisa nenhuma e deu tudo certo. Mas, assim, eles pedem esse documento, é um documento que, inclusive, no site tem, principalmente com imobiliária, se você vai fechar coisa com imobiliária, provavelmente eles vão pedir. E daí, assim, mesmo que eles peçam, por isso que também na carta, né, aqui é a explicação daquele momento que eu falei lá atrás, sobre você colocar a sua renda nessa carta, né, de contato, na primeira carta de contato com o proprietário. Como você não vai ter chufa, coisa nenhuma, às vezes é melhor você já colocar, né, minha renda é tanto, né, ou em torno de tanto, porque daí o cara tem uma noção, pelo menos, se você vai ter dinheiro suficiente para pagar o aluguel dele e para, né, ter uma vida, assim, ok, sabe? Então, por isso que é importante pôr nessa carta de contato. Bom, galera, o segundo motivo que a gente selecionou aqui do porquê é tão difícil de conseguir um apartamento aqui na Alemanha seria então por quê? Porque você chega do Brasil. Imagina que você é um aluno estrangeiro, por exemplo, a gente aqui, a gente veio do Brasil para a Alemanha e plantou aqui na Alemanha e não tem nada. Por exemplo, só as malas de viagem. Então você não tem um antigo landlord, que seria então um antigo proprietário, onde você morou. Do Brasil, tanto faz, a pessoa não vai querer saber. Então ele quer saber das pessoas que você morou aqui, dos apartamentos que você morou aqui, mas você não morou em nenhum lugar. Então você não tem uma referência certa. Então é muito importante para eles ter uma referência base. Por exemplo, o cara ele era muito simpático, ele arrumava as coisas, não me arranja um problema, ele pagava tudo em dia, tudo que eu precisei dele ele fazia isso, fazia aquilo. Então se o seu antigo landlord, se o seu antigo proprietário escreveu uma referência falando, o meu inquilino, ele fez tudo certinho, igual eu já mencionei agora, o outro landlord que você estaria mudando, né, o outro proprietário, ele vai ver isso com, nossa, ele vai ficar tipo, caramba, legal, esse cara é bom, ou essa pessoa é boa. Então, tipo, você já sai um pouco na vantagem, né? O problema é que você não tem se você chega do Brasil aqui, né? Então é bom que você ache uma referência. No caso nosso aqui, a professora da Thaís, ela foi tão simpática no sentido de todos os sentidos, mas ela falou para a Thaís que se precisasse, a Thaís poderia colocar o nome dela como referência. E aqui é ótimo porque eles veem os professores universitários como uma das melhores referências de todas, porque são professores universitários e têm títulos e tudo mais.
Então, se você conseguir achar, não necessariamente um professor universitário, né? Mas muitas vezes as pessoas vêm pra cá. Né? Um chefe, alguma coisa assim. Isso, qualquer pessoa, o seu chefe, a sua empresa, escreve lá como referência. Obviamente, com a pessoa sabendo disso, né, gente? Não me mete lá uma pessoa de referência e a pessoa nem sabe que ela vai ser sua referência, né? Fala com a pessoa antes. Bom, galera, então esse foi o guia completo para vocês conseguirem achar um apartamento aqui na Alemanha, né? A gente mostrou aqui para vocês como pesquisar no site, como escrever uma carta, como se comportar na visita e por que acaba sendo tão difícil, o que você pode fazer para contornar, né, essas dificuldades de quem acabou de brotar aqui na Alemanha, como nós estrangeiros brotamos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que seja muito útil, porque realmente já veio várias pessoas perguntar pra gente sobre apartamento, sobre dificuldades, sobre que documento que precisou fazer, dar alguma dica, coisa assim. Então, eu espero que seja muito, muito, muito útil pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, curte aí esse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!